Os irmãos podem se assentar. Pai, nós, em nome de Jesus, te agradecemos pela fidelidade achada no coração dos teus filhos. Que tu os abençoes, ó Deus, com a bênção da ampla suficiência. Nós queremos orar também neste momento pela Cleusa, que está aqui neste culto, cultuando a Deus com a gente. Que tu abençoes a sua vida, que o Senhor faça com que ela alcance esta bênção almejada. E agora, meu Deus, que tu abras o coração, a mente de cada um dos teus filhos. Nós suplicamos, pedimos mesmo, ó Deus, que aquela promessa da tua palavra se cumpra na vida do teu povo num tempo como este. O Senhor nos diz que se nós apresentarmos ao Senhor com súplica e ações de graças os nossos pedidos em oração, não há motivo para preocupação alguma. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. Guarde, portanto, ó Deus, a mente e o coração do teu povo, a mente e o coração dos teus filhos, que cada um de nós experimentemos proteção espiritual para a mente e para o coração. E agora, enquanto meditarmos na tua palavra, que o Senhor também nos proteja, que nós tenhamos aqui, ó Deus, aquela reverência profunda relacionada à tua palavra. Que o Senhor me ajude a comunicar a tua palavra nesta noite como um facilitador da mesma, e que o teu nome seja honrado, seja glorificado, que haja libertação aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Quero ler Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Esse é um texto difícil. É um texto que trata de um assunto muito complicado, muito difícil. Libertação espiritual. Mas é um texto que, quando nós compreendemos, o nosso coração descansa na autoridade suprema de Jesus. Jesus é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Messias. E Mateus está mostrando isso para os leitores judeus, que foram os primeiros leitores do Evangelho, que fora dito, proclamado em aramaico, primeiramente, e depois escrito em grego. E os judeus ouviram, entenderam, compreenderam que Mateus estava dizendo: Jesus é o Messias. Jesus de Nazaré é o Messias prometido. E como Messias, ele cumpre todas as promessas mencionadas na antiga aliança. E como Messias, não apenas ele cumpre todas as promessas, mas ele realiza na própria pele, ele realiza na própria vida, ele personifica Israel. Naquilo que Israel falhou, o Messias acertou. E ele vem passando desde a sua genealogia, mostrando que ele é filho de Abraão, filho de Davi. Ele vem passando por todos os cenários da antiga aliança. E aqui nós temos mais um cenário que nós vamos estudar hoje. Essa cena que parece esdrúxula, que parece uma cena aterrorizante, um filme de terror, foi deixada aqui para nós, para que nós contemplemos que Jesus é o outro profeta anunciado por Moisés. Lembra lá em Deuteronômio que Moisés disse: depois de mim, isto é, muito tempo depois de mim, Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, isto é, Deus levantará um outro libertador, que libertará Israel de maneira definitiva. Esse texto, portanto, nos diz sobre libertação. Então, abra os seus ouvidos. Na sequência, a sua mente aberta. É um assunto difícil. E na sequência, abra o seu coração. E se você disser: eu não consigo, pastor, talvez nem manter os meus ouvidos abertos, então eu peço agora em nome de Jesus, que o Santo Espírito faça esse trabalho de abrir mentes, corações e manter todos aqui atentos ao que será comunicado nesta noite para a honra e glória do nome de Jesus. Diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos
que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Em outras palavras, Filho de Deus, já não está marcado na agenda celestial um tempo para que nós sejamos atormentados, julgados, condenados? Por que é que tu apareces agora aqui em Gadara, ou Genezaré, como os demais evangelistas afirmam? Por que é que tu vens antes do tempo nos importunar, nos perturbar o nosso trabalho, a nossa estratégia satânica, a nossa estratégia demoníaca? Por que é que tu vens mexer nessa história agora? Não dá para esperar um pouco mais de tempo? É o que eles afirmaram para Jesus, é o que eles perguntaram, melhor dizendo, para Jesus, mas o texto continua dizendo: a certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram. Esse é o mesmo termo para oração. É o mesmo termo que Mateus utiliza para oração. Eles fizeram uma oração. Dá para acreditar nisso? Será que dá para você prestar atenção na profundidade disso? É o mesmo texto, ou mesma palavra, o mesmo vernáculo utilizado para oração. Eles fizeram uma súplica. Eles suplicaram: se vais nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar, e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima, ali mesmo em Gadara, ali mesmo na região de Genezaré. Eles fugiram para uma vila próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Essa região Gadara, ela era uma das 10 cidades que o Novo Testamento chama de Decápolis. Era uma região mais ou menos como a Grande Cuiabá, só que eram cidades, eram 10 cidades, e ela fazia parte de uma delas. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram. É o mesmo termo para oração. Fizeram uma oração, uma súplica, e suplicaram que ele fosse embora da região. A oração contrária dos cidadãos daquela região foi: vá embora, Jesus. Nós não queremos acordo contigo, Jesus. Nós não queremos acordo com o Senhor, Jesus. E esse trecho, ele é, portanto, desafiador para a igreja, mas ao final desta mensagem, eu busco, eu oro e orei durante essa semana toda para que nós experimentemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que nós entendamos a autoridade de Jesus, que nós assimilemos a autoridade de Jesus, que nós percebamos a autoridade de Jesus e, acima de tudo, que vivamos a autoridade de Jesus. Por isso que o título dessa reflexão é Ninguém, vírgula. Ninguém, vírgula. E por que exatamente? Porque aqui no versículo 28, diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Ninguém podia passar por ali. Eles eram tão violentos que esta palavra violência, nós estudamos na semana passada, se referindo à tempestade que veio no lago da Galileia, no mar da Galileia, quando Jesus acalma a tempestade. Mateus aqui, no capítulo 8, a partir do versículo 23, diz que a tempestade era violenta. E Mateus utiliza esse termo também, violência, para dizer que algumas vezes a tempestade é dentro de alguns seres humanos.
para dizer que o clima muda não apenas fora, não apenas no exterior, não apenas nas circunstâncias, mas para dizer que às vezes o clima muda dentro da gente, para dizer que às vezes há um mau tempo, não apenas fora, mas há um mau tempo dentro de casa, nas relações, e há áreas sombrias, há áreas que evocam a morte, há áreas que são sepulcros, há áreas que são absolutamente proibidas, que o psicólogo não consegue chegar, que o psiquiatra não dá conta de chegar, que o advogado não chega perto, que o pai tenta, mas não consegue, que a mãe tenta, mas não consegue, e que você em algum momento diz, ninguém vai dar jeito, ninguém vai conseguir. Eis aí um caminho existencial, que ninguém passa por ele. É um caminho de violência. Violenta a mim mesmo, violenta a quem está próximo de mim, violenta a todos que de alguma forma olham, percebem, e algumas vezes uma família inteira. Há uma violência, há uma absoluta violência, uma tempestade interior. E às vezes alguém proclama, talvez esse alguém seja você mesmo que tenha proclamado em algum momento. Ninguém dá conta, ninguém passa por aí, ninguém dá jeito. Mas o texto diz, o texto continua nos contando a história de que Jesus, ele sai de uma margem daquele lago, entra no barco, sai de uma margem do lago e vai até aquela região de sepulcros, aquela região de morte, aquela região de cemitério. E quando o texto diz que ninguém podia passar por ali, Jesus diz, ninguém, vírgula, eu passo, eu entro, eu faço, eu realizo, eu entro em áreas que ninguém pode entrar, bendito seja o nome do Senhor. E entrou na minha vida, irmãos. Eu me identifico muito com esse texto. Esse texto, para mim, é um dos textos que me faz lembrar como um álbum de fotografia. Hoje em dia não está muito na moda o álbum de fotografia, eu ainda tenho os meus lá em casa. Eu tenho álbuns de fotografia e eu vejo, olha como eu era novinho, olha como eu melhorei. Eu acho que eu melhorei, né? Olha só como o tempo passou. E esse texto é um álbum de fotografia para mim, porque esse pastor, o pastor de vocês, ele foi alcançado num processo de libertação espiritual. Eu sei bem o que era o coração desses homens. Eu sei bem o que significa isso. Eu entendo bem na própria pele o que significa possessão maligna, possessão demoníaca, possessão espiritual. Eu sei bem, porque depois de uma luta, o pastor Roberto Casas, que já esteve aqui nesta igreja, foi ele quem estava ali à frente naquele contexto, em que de 10 horas, 22 horas, até às 5 da manhã, aquele grupo de pastores, não apenas um, mas pelo menos 6 pastores, e de homens e mulheres, lutavam com forças terríveis das trevas que dominavam a vida de um adolescente de 16 anos, que insistia que aquele adolescente de 16 anos tinha que dar fim a tudo, tinha que acabar com tudo, que era um caminho que ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia passar. A mãe tentara, o pai também, os vizinhos também, mas foi naquele retiro espiritual da Igreja Batista do Bosque que um homem com autoridade espiritual chamado Roberto Casas olhou para aquele adolescente de 16 anos, e era eu mesmo, olhou nos olhos dele e disse, isso daí não é mental, isso daí não é emocional, isso daí não é psicológico, há forças das trevas dominando essa mente, e entrou numa batalha junto com aqueles outros pastores, e 5 da manhã, eu estava experimentando o sol nascendo, não apenas naquela região distante da Amazônia, mas o sol nascendo dentro de mim, o sol da justiça nascendo dentro de mim. Jesus me libertou, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém podia passar. O médico tentou, não deu conta. O psiquiatra também não teve jeito. Mas Jesus disse, eu entro, eu liberto. Eu tenho planos na vida desse jovem. Ele vai ser um pregador. E foi mesmo. Porque um mês depois de liberto, eu já estava na praça principal da cidade, no centro da cidade, com a Bíblia aberta, pregando o Evangelho de Jesus, enquanto os transeuntes passavam dizendo, brincando com chacota, glória a Deus, irmão, aleluia! E aquilo não me incomodava, porque eu estava absolutamente apaixonado por este que liberta homens e mulheres em toda a história e continua libertando nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém, vírgula. Jesus entra, Jesus faz, Jesus realiza.
É sepulcro, pastor. Jesus entra. Mas é uma região de cemitérios. Jesus entra. E esse texto nos ensina de um modo tão especial que com este propósito de libertar almas, de libertar pessoas, Jesus enfrenta o que for necessário. O contexto do capítulo 8 nos conta primeiramente que ele enfrenta tempestades. Versículo 23 nos diz isso. Ele entra no barco, ele dorme, nós estudamos esse texto semana passada, e forma-se uma violenta tempestade. Você acha que Jesus não sabia o que iria acontecer? Você acha que Jesus não se deu conta? Jesus dá o comando, Jesus diz aos discípulos, vamos para outra margem, vamos para o outro lado. Jesus sabia que tinha que fazer aquela travessia. Em todas as marcas do Novo Testamento, você pode perceber isso, em que há uma pessoa, às vezes uma pessoa sofrendo, Jesus atravessa, Jesus entra onde muitos não conseguem entrar, e assim foi, Jesus entra naquele barco, e ele enfrenta uma grande tempestade, uma violenta tempestade, para sinalizar aos discípulos que as tempestades são feitas de nuvens carregadas, mas que também são feitas de vidas carregadas, de vidas pesadas, de vidas com nuvens escuras dentro da alma. E ele queria dar uma lição também naqueles discípulos, dizendo, se vocês querem realmente me seguir, se vocês querem ser igreja de Jesus, vocês também precisam entrar, não no nome de vocês, não na estrutura de vocês, não em nome de uma denominação, mas vocês precisam entrar pelo sangue de Jesus e através do poder do nome de Jesus, onde muitos não dão conta de entrar também, mas vocês podem entrar. Bendito seja o nome do Senhor. Especialmente num tempo como este. Nós não podemos ter medo de tempestades, porque Jesus enfrenta muitas tempestades. Nós estamos enfrentando um revés espiritual. Durante muito tempo, durante vários meses, a igreja não se reuniu presencialmente, e por mais que nós tentamos, nós seguimos a Deus e tentamos providenciar todos os meios online, virtuais, nós sabemos, e você também, que isso fragilizou a fé de muitas pessoas, isso enfraqueceu a fé de muitos outros, o ânimo feneceu no coração de tantos, alguns estão aí, parece que não estão mais, mas em nome de Jesus eu lanço uma palavra, a rede do reino de Deus está lançada sobre esse mundo, e nós experimentaremos não um novo normal, a minha esperança não está num novo normal, a minha esperança está num novo ânimo para a igreja de Jesus, é um ânimo que só o Senhor vai fazer, porque a gente olha para toda essa cena, para toda a circunstância, para toda a situação que vivemos hoje, e você diz, não vai ter jeito. Você olha para dentro de si e você percebe há coisas que me violentam profundamente. Mas o Senhor vem nesta noite para dizer, não tem problema, você está no barco comigo e você vai simplesmente assistir o que o meu poder é capaz de fazer numa casa, numa família, numa vida, na vida de um jovem. Deus continua libertando pessoas hoje, bendito seja o nome do Senhor. Ele enfrenta tempestades, ele enfrenta demônios, é o texto de hoje. Os demônios e as potestades, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, nos afirma, este versículo, que eles vivem nas regiões atmosféricas. O termo grego lá é aer. Tem alguém da aviação aí? Aéreo. Eles vivem na atmosfera. Essa palavrinha grega pequena, aer, significa atmosfera. Eles vivem no ar. Mas a Bíblia também nos ensina que alguns desses demônios, os piores dentre eles, eles são mantidos no abismo. A Bíblia ensina isso. Eles são mantidos no abismo, acorrentados. Isso está em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7. Isso está em Judas capítulo 1, versículo 6. Estão acorrentados. E todos os demais demônios, e esta legião aqui, porque esse trecho aparece em Marcos, e aparece também em Lucas e Mateus. Esses demônios, eles não queriam voltar para o abismo, eles não queriam ir, melhor dizendo, para o abismo. E é interessantíssimo quando nós estudamos a demonologia bíblica, a demonologia cristã, não para nos assustar, não há espanto aqui. Esse texto não fala sobre o poder dos demônios, esse texto fala sobre a autoridade do Senhor da igreja, ou a autoridade do seu Salvador, a autoridade de Jesus. Mas a gente precisa explicar isso, explicar por que eles oram, por que eles suplicam, por favor,
não nos mande, por que veio nos atormentar antes do tempo? Porque em Judas, versículo 6, diz que o Senhor os mantém aprisionados para o juízo do grande dia. No dia do juízo final, eles serão, primeiramente, Apocalipse nos mostra que eles serão libertos, eles participarão dessa batalha cósmica, eles serão julgados e condenados. Mas eles não gostam de uma vivência ou de uma experiência incorpórea. Eles são seres espirituais, eles são anjos caídos, mas eles não gostam de viver na atmosfera, de viver no ar. Eles gostam de assumir corpos, especialmente de seres humanos. Diz o texto mais à frente, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, que quando uma dessas pessoas tem a experiência de libertação provisória de um nicho demoníaco, que esses demônios saem. E diz o texto que eles saem perambulando por lugares áridos. O texto grego diz claramente que é sem água. Literalmente, esses lugares áridos, lá de Mateus capítulo 12, versículo 43, é sem água. Por alguma razão, parece que eles não gostam muito de água. Eles não gostam muito de água. E não tem uma explicação tão clara para isso, mas a igreja primitiva utilizava o batismo nas águas, o mergulho nas águas, como referência a isso também, porque o autor Oscar Scarsuni, que escreveu um tratado, o seu doutorado foi sobre isso, e ele nos diz que uma das orações do batizando, antes de descer as águas batismais, era uma renúncia, em que ele dizia: renuncio a ti, Satanás, eu te renuncio, e toda a tua pompa, e toda essa ilusão causada por Satanás, eu renuncio, e eu considero, a partir deste momento, que o meu único Senhor e o meu único Salvador é Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, e só após esta confissão, ele era mergulhado em água. Em água. Mas eles não gostam de uma vivência incorpórea. E lá em Mateus capítulo 12, diz que essa casa que fica limpa, este corpo que fica limpo, precisa colocar no lugar a experiência da fé cristã, o conteúdo da fé cristã, precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador e precisa preencher a existência com a palavra de Deus. Porque se isso não acontece, diz o texto sagrado, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, que aquela hoste volta. E encontrando a casa limpa e arrumada, religiosamente limpa, religiosamente arrumada, ele volta com outros 7. E o estado daquela pessoa vai ser muito pior do que o estado anterior. Olha a seriedade que a Bíblia dá a isso. Marcos nos diz, nesse texto correlato, Marcos nos diz que eram 2.000 demônios que habitavam aqueles 2 homens. Mas Marcos nos conta a história de apenas um, que era o mais importante, porque ele é quem volta para dizer para Jesus que queria agora, liberto, dedicar toda a vida na pregação do Evangelho. Lucas nos diz que Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: é legião, porque nós somos muitos. Interessante que uma legião era a composição de 2.000 soldados romanos. Um destacamento romano tinha 2.000 soldados e o nome que se dava a isso era legião. Agora, preste atenção. A gente fica escandalizado com a história de Jesus autorizar aquela matança dos porcos. Eles incorporaram os porcos, e os porcos, assustados, desesperados, se precipitaram no mar, diz o texto bíblico. Mas ali estava uma mensagem muito clara, em códigos, que eu quero que você entenda agora. Uma das legiões romanas, a Roma determinava sobre todos. Ela governava, era o Império Romano governando sobre todos. E aquela região das 10 cidades, Decápolis, incluindo Gadara, ela era dominada pela pior de todas as legiões romanas. Sabe qual era o nome desta legião? Era a 10ª legião. E se você pesquisar, qualquer um pode fazer essa pesquisa, se você pesquisar emblema da 10ª legião romana, primeiro século, você vai ficar assustado, porque o emblema deles
era exatamente de um porco. Eles consideravam o porco um animal sagrado, exatamente porque os judeus não comiam carne de porco, e não comem carne de porco até hoje, porque é uma proibição da Torá. Levítico, um dos livros do Pentateuco, dos 5 livros primeiros da Bíblia. Então, eles eram tão terríveis, que eles dominavam com tanta crueldade, com tanta veemência. A 10ª legião, formada por 2.000 soldados, era um exemplo do maior e mais terrível domínio. Diferente das outras legiões, eles atacavam, eles humilhavam. Eles faziam com que os povos que eram dominados realmente se comportassem com humilhação, como escravos. E eles traziam o emblema de um porco selvagem. Então Jesus estava dizendo aqui para Israel, veja, Jesus está personificando Israel. Jesus estava dizendo que, assim como Moisés assistiu com todo o povo de Israel perecerem no mar os cavalos e os cavaleiros dos egípcios, Jesus estava dizendo para Israel, Israel, eu estou dando uma amostra. Israel, eu estou revelando na minha palavra. Israel, eu estou iluminando a mente de vocês, mais uma vez. Israel, o nome desses demônios é legião, para que vocês aprendam que na história da salvação, na história do povo de Deus, Israel, mais uma vez vocês vão assistir uma libertação completa. Assim como o Egito, os cavaleiros e os cavalos submergiram e pereceram no mar, esses porcos estão aqui como um símbolo escatológico, como um símbolo teológico, como um símbolo do meu poder, para dizer que no final, o império que vai vencer, o reino que vai vencer, é o reino de Deus. Todos os povos passarão, Roma passará, todo o império que se levantar contra a igreja perecerá. E mais uma vez, no final, em algum momento, depois das cortinas, não no aqui e agora, mas no ali além, Israel, igreja de Jesus, vocês verão o Messias vencedor. Nós cantaremos um novo cântico, uma nova canção, bendito seja o nome do Senhor. É porque não dá tempo de eu mostrar tudo para vocês. Mas por que vocês acham que lá em Apocalipse parece que cai de paraquedas o cântico de Moisés? Já viram isso? Você está lendo o Apocalipse, de repente tem o cântico de Moisés. É para lembrar que esse Deus, ele não desperdiça nem um pedacinho da história. O que ele começou lá em Gênesis, com aquela árvore no meio do jardim, ele vai terminar lá em Apocalipse 22, com aquela árvore da vida no meio da praça. E no meio de tudo isso, muitos salvos, muitas pessoas libertas, muitas vidas transformadas. Você e eu, aos pés do Cordeiro. E naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, estaremos com vestes brancas. E nós contemplaremos gente de toda tribo, língua, povo e nação, reconhecendo que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Diz a palavra de Deus, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem a ver com os porcos. Não pense assim, não leia a Bíblia olhando simplesmente as linhas. Peça para o Espírito te levar para as entrelinhas. Peça para o Espírito iluminar a sua mente, o seu coração, e a mensagem que o Senhor está dando para a igreja aqui a partir de Mateus capítulo 8 e dos demais textos correlatos, é a seguinte: nunca mais igreja, nunca mais Israel, nunca mais igreja, enxergue Jesus de qualquer outra forma, a não ser como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aliás, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que na sua coxa direita estará tatuado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim como vocês assistiram, e a Bíblia nos dá conta, a libertação, diz ao povo de Israel que marche. Vocês assistiram também no Novo Testamento o anúncio da libertação, de que o Messias chegou, o reino se estabeleceu, e agora esse reino cresce de dentro para fora. Jesus disse, o reino está dentro de vocês. Quanto mais você der evidência a Jesus,
quanto mais você olhar Jesus como libertador, quanto mais você enxergar que Jesus pode libertar você daquilo que te violência, daquilo que te violenta. Não apenas a igreja precisa abrir a mente e o coração para isso, não apenas de obras que se manifestam dentro, possessão, mas também de obras que se manifestam no entorno, opressão. Tanto para uma coisa como para outra, nós temos o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E o poder do nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele enfrenta os demônios. Ele enfrenta para dizer, eu tenho um reino, quer os imperadores do mundo aceitem, quer não, quer as políticas deste mundo corroborem ou não, quer os governos se articulem contra o seu ungido ou não, aconteça o que acontecer. Esse texto de Mateus capítulo 8 nos diz que nenhuma legião deste mundo, nenhum império deste mundo, nenhuma milícia deste mundo, nenhum poderio deste mundo é páreo para o Senhor da igreja. Você entendeu, igreja? Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é o supremo juiz, Jesus é o rei dos reis, e Ele está aqui nesta noite para entrar em áreas da nossa vida que nos violentam, e nós precisamos de tais libertações. E eu creio que Jesus está fazendo essa obra nesta noite, eu creio. Ele enfrenta tempestades, ele enfrenta demônios, mas ele enfrenta também estruturas perversas. O mundo, desde a sua queda em Gênesis capítulo 3, experimenta uma dinâmica interessante. Ela experimenta o bem misturado com o mal. Ela experimenta isso, ela experimenta no dia a dia. Até na igreja essa experiência está presente. Jesus disse que na igreja mesmo o joio convive com o trigo. É impossível, todos os que têm uma ilusão de pureza, todos os que têm uma ilusão de que eu estou santificado, distante de todos, eu sou piedoso, eu sou perfeito, experimentam uma desilusão a qualquer momento. Porque aqui na terra, enquanto vivemos aqui, essas coisas estão misturadas. Fazer o quê? Essas coisas estão misturadas, inclusive na igreja. Mas há realidades que estão para além dessas misturas, e que a Bíblia também chama de estruturas perversas, que são estruturas malignas. E aqui nesta região toda de Gadara, existia uma estrutura perversa. O que é uma estrutura perversa? É uma estrutura que sabe da existência de Jesus, que sabe do poder da igreja, que sabe do Evangelho do Cristo, que sabe do anúncio do reino de Deus, mas não o recebe, não o aceita. E pelo contrário, convida, é um eufemismo, pelo contrário, expulsa Jesus desta realidade. Toda e qualquer cidade, país, lugarejo no mundo em que se estabelece a dinâmica de que os negócios estão acima das pessoas, a Bíblia dá o nome a isso de estrutura perversa. A Bíblia dá isso o nome de Babilônia, lá em Apocalipse capítulo 17 e 18. A Bíblia dá isso o nome de malignidade. É demoníaco. É demoníaco você acreditar em Jesus, mas não se render a Jesus. Quem diz isso? Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 nos diz que os demônios creem e estremecem, mas eles não se rendem, eles não se submetem, eles não adoram, eles não ficam a exemplo dos 24 anciãos, dizendo santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Pelo contrário, eles tornam maligna a vida, eles vão colocando as garras, e foi exatamente isso que aqueles homens fizeram. Toda uma cidade, a Bíblia nos diz, eles chegaram para Jesus e disseram, saia da nossa cidade. Saia da nossa cidade. Pastor, mas eles ficaram assustados, eles não sabiam lidar com o sobrenatural. Sabiam sim, eles sabiam lidar com o sobrenatural. Desde que não estivesse próximo a eles, eles marginalizaram aqueles dois homens.
Eles criaram uma região de sepulcros, uma região do cemitério, uma região lúgubre, uma região absolutamente hostil. E é assim que a sociedade muitas vezes age. Não tem problema, desde que você fique lá no canto, escondidinho, fechadinho, ninguém vai passar por lá. O texto diz que ninguém ia, e nós também não temos interesse em ir, nós também não queremos ir, ninguém pode, fique lá. É o nosso jeito de lidar com o sobrenatural. Não é o jeito de Jesus. Não é o jeito de Jesus. Aquela cidade achava que, quanto a esses demônios, nós podemos domesticá-los. Eles são violentos, eles são agressivos. Lucas, o evangelista, nos diz que mesmo preso com correntes, eles soltavam-se das correntes e se lanhavam com pedras, se feriam com pedras. Automutilação, irmãos. Mas não tem problema. Fica distante dos nossos olhos. Fica distante da nossa cidade. Fica lá no canto. Fica lá na periferia. A gente não vai incomodar a gente não. Fica lá. Mas quando Jesus faz a obra de libertação, eu gosto também da percepção de Lucas. Lucas diz assim, que a cidade encontrou os homens em perfeito juízo, limpos. A inferência bíblica nos dá conta que eles tomaram banho, fizeram a barba, passaram perfume. Eles estavam bonitos, eles estavam lindos. Lindos como o pastor de vocês, com 16 anos, naquela manhã, às 5 da manhã, em perfeito juízo, vivendo uma vida diferente, curtindo a presença de um amigo chamado Jesus, um amigo que eu nunca tinha conhecido igual, que eu nunca tinha percebido igual. Tudo bem que ele ficou assim, tudo bem que ele está desse jeito, tudo bem que ele está dessa forma. Mas Jesus, saia daqui. É maligno quando a gente conhece a obra de Jesus, quando a gente entende a vida de Jesus, quando a gente entende o que Jesus pode fazer e os caminhos que Ele pode percorrer para encontrar qualquer um de nós, dos 7,5 bilhões de seres humanos. É bonito quando a gente vê isso, mas é absolutamente maligno quando a gente enxerga isso. E na nossa existencialidade, a gente diz, vai embora, não mexe nessa área. O Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não sabe quanta dor, o Senhor não conhece quanto sofrimento. Já tentaram, outros pastores já ministraram, outras irmãs de oração já falaram comigo, já oraram comigo. O Senhor não sabe, eu já passei em diversos lugares, em diversas igrejas. Ninguém chegou, ninguém se aproximou, ninguém entende. Há em mim uma violência maior do que todas as violências. É a violência de ser preterido, esquecido, deixado à margem, esquecido em algum sepulcro, esperando a morte. Vem Jesus e diz, eu não suporto pessoas vivas em sepulturas. Eu não suporto, diz Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz Jesus, eu não suporto ver gente com consciência de ressurreição em cemitérios. Eu não suporto ver pessoas que têm um potencial extraordinário de libertação, de correntes desfeitas, quebradas, sendo deixadas de lado. E se você quer saber, eu sou Jesus. E se ninguém chegou até aí, eu chego, eu entro, eu vou até onde ninguém vai. Eu enfrento o que ninguém enfrenta. Basta você confiar em mim. Confia em mim, diz o Senhor, confia em mim. Eu liberto. O século 21 não é um monstro. O século 21 pode ser um monstro para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, ou até mesmo para o seu coração pastoral. Mas todos os séculos
estão debaixo do meu domínio, diz o Senhor Jesus, porque eu sou Rei dos reis. Século após século, a minha autoridade se expressa. Bendito seja o nome do Senhor, querida igreja de Jesus. Jesus ameaça as estruturas, você sabe disso. Estruturas perversas, estruturas malignas. Jesus ameaça para libertar as pessoas, para salvar as pessoas. Mas o desfecho é muito interessante, porque o que é que uma pessoa liberta deve fazer? Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. O Mateus, ele encerra abruptamente essa passagem, porque o interesse dele era apenas mostrar para Israel que, olha, o que aconteceu com Moisés lá, que o povo atravessou e os cavaleiros e os cavalos egípcios submergiram no mar, da mesma forma, o Senhor com o seu reino vai destronar os imperadores deste mundo, a começar pelo imperador romano. Vai demorar ainda na perspectiva humana, mas um dia isso vai acontecer. O objetivo de Mateus era mostrar isso para Israel. Israel, a história está se repetindo. Israel, os céus apertaram o play, a história está correndo. Israel, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, Israel. O cativo depressa será solto, Israel. Esse era o objetivo de Mateus. Mas Lucas, que estava escrevendo para os romanos, Marcos também, ele tem outro objetivo. Ele mostra essa realidade, mas ele não para aí, porque a mensagem dele não era só para os judeus. Ele diz assim: fiquem tranquilos, que esses judeus renegados, lá em Gadara, essas pessoas renegadas, libertas, elas que vão pregar o Evangelho para todas as nações. É esse rebento de Jessé, na linguagem bíblica, é esse povinho insignificante, é esse povinho chamado igreja, é esse povinho de gente liberta, de confusões as mais variadas. Por isso que Paulo vai dizer, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, que dentre o povo de Deus, dentre nós que compomos a igreja, não são muitos os nobres, não são muitos os ricos, não são muitos os intelectuais, não são muitos os que têm alguma coisa para oferecer para o mundo. Diz o Paulo, muito pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, você e eu, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que o poder de Deus se mostre glorioso e nenhum ser humano possa bater no peito e dizer: sou eu, é a minha inteligência, é o meu poder, é a minha oratória. Eu posso falar aqui 1 hora, 2 horas e não vai acontecer nada, mas se o Espírito Santo soprar no seu coração e falar apenas uma palavra, as coisas mudam dentro de você. Por isso que a gente tem que confiar no Espírito Santo de Deus. Eu já tive muitas vezes a mesma experiência, mas eu não aprendo, eu sou cabeça dura. Eu sou cabeça dura, pastor Flávio. Porque tem dias que eu desço daqui derrotado. E eu digo para minha esposa, tadinha, já está cansada de ouvir isso. Nossa, a mensagem foi horrível, o sermão foi horrível. Eu queria que tivesse um alçapão e eu caísse aqui e sumisse, e evaporasse. E a Meila diz: não é com você, você já fez a sua parte. Espera. E depois o meu e-mail, o WhatsApp, se enche de pessoas dizendo: pastor, foi uma bênção, minha vida mudou. Pastor, eu tomei uma decisão. E tem cada coisa que vocês não imaginam, porque o poder não é meu, o poder é de Jesus, é do Jesus que te salvou e que te libertou. É o Senhor dessa igreja, é o Senhor da vida, é o Senhor que invade sepulcros para dizer: vem para a vida. E o que a gente faz? A gente prega o Evangelho. Porque às vezes nem a igreja entende. Aquele menino de 16 anos, hoje eu recebi a autorização do Espírito para contar a minha experiência um pouquinho. Aquele menino de 16 anos, que aquela igreja do Bosque, lá em Rio Branco, no Acre, viu babar, rolar, cair. É horrível. Eu entendo aqueles que sentem pavor e sentem medo de ver uma pessoa possessa. Não é uma coisa boa de ver. Depois eu vi na própria igreja algumas pessoas dizendo assim: os pais
dizendo para os filhos não se aproximarem do endemoniado. A gente é assim. A prova está aqui, ó. Essas letrinhas que aparecem na sua Bíblia aí, em negrito, elas não estão no texto original. Elas são notas editoriais. São notas dos editores para as perícopes, né, as porções, para dividir melhor. Então, já se passaram mais de 2000 anos. Já se passaram mais de 2000 anos desse evento aqui. Mas os editores continuam dizendo, o endemoniado de Gadara. Tem que avisar para os editores que eles não são mais endemoniados há 2000 anos. Eles foram libertos. Eles foram transformados. Mas ali, com 16 anos, eu tive que ter esse amigo do meu lado para dizer, calma, eles não entendem, eles não compreendem, porque às vezes eu chegava numa rodinha, tem um negócio estranho nesse moço aí. Não tem não. Tinha. Jesus entrou e mudou de verdade. E o meu pastor foi tão homem de Deus, que eu cheguei para ele e falei, eu estou com vontade de pregar. Ele falou, então prega, começa na praça, depois vem para cá. E eu comecei a pregar na praça. E um dia ele me chamou para pregar na quarta-feira. Ele falou, olha, venha bonito, venha arrumado, porque quarta-feira, o culto da igreja e tal. Eu consegui uma camisa de viscose, não tem mais esse negócio, né? Era moda na época, uma camisa de viscose preta de um irmão. Consegui uma calça de linho preta de um outro irmão. A calça do irmão era maior, eu sempre fui magrinho, a calça era maior. Mas eu peguei o cinturão do meu pai, tem que ter a gravata. Consegui uma gravata de um outro irmão, cinza. Gravata cinza, de crochê. A gravata estava com cheiro um pouquinho assim forte, muito tempo ele não usava, eu lavei. Eu lavei, a gravata veio parar aqui. Ela encolheu, bem aqui. Eu puxei, prendi aqui no cinto, estava pregando, ela veio de uma vez aqui. Mas eu preguei. O pastor gostou, me chamou para pregar no domingo, de manhã, eu preguei. Depois eu queria pregar em tudo quanto é lugar, até aniversário. Ficava com os irmãos assim, vai ter teu aniversário lá, vai ter um momento da palavra? Vai. Eu posso dar uma palavra? Pode, José Júnior, pode. Um dia, de uma maneira misteriosa, eu senti algo tão diferente, e eu cheguei para o meu pastor, mesmo com medo, e disse, eu quero ir para o seminário. Eu creio que Deus está me chamando para o seminário. E no início do seminário, a gente pensa que a gente tem um chamado. Hoje eu descubro e vivo a realidade de que o chamado é que me tem. Porque eu não sei fazer outra coisa, irmãos. Pastor é igual lata de querosene, desculpa. Já viu lata de querosene? Em letras pequenininhas está escrito assim, esse recipiente não pode ser reutilizado. Eu não posso ser reutilizado, irmãos. Eu fui liberto. O Senhor me libertou. Eu tenho que anunciar esse evangelho para todo mundo e em todos os lugares, que esse mesmo Jesus que me libertou e que libertou esses homens há 2000 anos, Ele vai continuar libertando e até que Ele volte, Ele vai entrar em qualquer lugar que seja, Ele vai enfrentar temporais, tempestades, Ele vai enfrentar demônios, as hostes infernais, e vai dizer, sai daí, esse é meu, essa é minha, louvado seja o nome do Senhor, e Ele pode fazer isso aqui nesta noite. Quero orar por você, feche os seus olhos. Quero pedir que a igreja ore, que a igreja interceda. Jesus liberta não apenas de possessão, que é quando o bicho entra. Jesus liberta também de opressão, que é quando o bicho insiste, persiste, perturba, inquieta, aperta, pressiona, angustia.
Mas se nós cremos, e eu tenho certeza que nós cremos, que essa igreja é uma agência do reino de Deus, Jesus está aqui. E Ele entra em qualquer lugar, seja qual for o lugar. Está escuro, Ele entra. Está difícil, para Ele é fácil. Esse é o evangelho que eu vos anuncio, de um Senhor soberano, que tem o poder para arrebentar as correntes daquilo que nos prende e para dizer basta àquilo que violenta o nosso ser, a nossa interioridade. Então, enquanto os pastores estão orando, a igreja está orando, o Senhor está agindo, o Senhor está libertando. E o Espírito Santo de Deus, eu sou apenas coadjuvante. Eu sou apenas coadjuvante. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E você está discernindo aí no Espírito. Pastor, eu estou vivendo uma opressão realmente. Eu quero orar por sua vida, meu irmão. Minha irmã, eu quero orar por você. A igreja tem essa autoridade, a igreja tem esse poder espiritual. É a chave do reino. De desligar coisas na terra que serão desligadas nos céus, de ligar coisas na terra que serão ligadas nos céus. E a gente precisa desligar algumas pessoas aqui das garras do maligno. E a gente precisa dizer mais uma vez, nesta noite do século 21, que por maior e mais densa que seja a noite, Jesus é o nosso sol, o sol da justiça. Eu não quero expor ninguém. Eu sei o que isso significa, eu sei que isso é pesado para você, eu sei que isso, mas se você, aí onde você está, você não precisa nem ficar em pé, nem precisa levantar sua mão. Eu peço que a igreja feche os olhos para que só o pregador veja agora. Você confia em mim? Eu confio em Jesus. Se você confia nesse pastor por causa de Jesus, não por causa de mim, e você precisa dessa oração, eu peço que você levante sua mão. Todos estão de olhos fechados, ninguém vai ver, mas eu quero olhar e eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Você levanta e abaixa a mão. Levanta e abaixa a mão para ninguém ver, porque só interessa a Jesus e eu que sou o seu pastor e que estou orando por você. Pode levantar e baixar sua mão. Pode baixar sua mão. Tem coisas que violentam sua vida, né? É opressão. Se apegue ao nome de Jesus, ao poder do nome de Jesus. Não pense que foi fácil para o pastor de vocês contar como é que foi minha experiência de conversão. Eu gostaria que a minha experiência de conversão tivesse sido igual das minhas filhas. Uma experiência de alguém expondo o Evangelho e elas recebendo. Eu não tive esse tempo de ouvir o Evangelho e dizer sim ao Evangelho. Eu fui tomado, eu me perdi. Mas eu não deveria estar chorando. E eu não vou chorar. Porque naquela manhã, lá em Rio Branco, no Acre, na região amazônica, Jesus disse: você é meu, seu nome está escrito no livro da vida agora. Você está batizado no Espírito Santo agora. Você está liberto agora. E eu farei de ti um pregador. E todas as promessas de Jesus se cumpriram na minha vida. Então, o que eu tinha que passar de preconceito, de irmãos que não compreenderam, de irmãos que não entenderam, de irmãos que achavam que aquilo ainda podia agir a qualquer momento, eu já passei lá com 16, 17, 18 anos. Hoje eu estou aqui para dizer para a igreja que eu conheço um pouco deste mundo das trevas, mas eu conheço, pela misericórdia dele, muito do mundo espiritual da bondade, onde habita Cristo. E onde há graça, onde há misericórdia, onde há amor, e onde há perdão, e onde há laços de amor que nos capturam. Então eu quero orar por essas pessoas que corajosamente olharam para mim e disseram: pastor, há áreas que sofrem violência,
Há situações que eu me violento, mas nós estamos diante de Jesus. Pai, Paizinho, Abba, como disse o Senhor, a tua igreja é lugar de atuação do teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito Santo inaugura vida nova. Teu Espírito Santo batiza nesta noite pessoas aqui. Que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo de Deus, para uma plenitude, uma comunhão maior, uma intensidade. Tu tens liberdade para fazer a tua obra aqui neste lugar. Mas nós invocamos agora o poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nós invocamos o poder do nome para libertar pessoas aqui. Libertar pessoas de áreas em que ninguém consegue chegar. Jesus chega. Entra em ação, Jesus, nós suplicamos. Jesus, filho de Davi, é o clamor deste coração. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Liberta, quebra os grilhões, as correntes. Nós assistimos espiritualmente aqui, libertação espiritual, em homens, mulheres, jovens, adolescentes, porque essa é a função e a missão da tua igreja, anunciar libertação, anunciar o ano aceitável do Senhor, não em nome de uma instituição, mas em nome de Jesus, aquele que entra no barco da vida, que acalma a tempestade, mas que acalma corações também. E que esta noite, esta pessoa durma um sono como nunca dormiu antes. Esta noite, esta pessoa tenha alegria no seu coração. Que esta noite, esta pessoa seja liberta do medo, de espíritos que causam medo. Que esta noite, esta pessoa experimente libertação financeira, libertação dos vícios. Que hoje comece na vida desta pessoa um tempo de regozijo, de graça, de contentamento, de consolidação. Da mesma forma como o Senhor fizera lá no passado, há 2000 anos, há mais de 2000 anos, como o Senhor fizera naquele ano de 1990, na minha vida, e que foi se consolidando dia após dia, em vários momentos, eu tive que lembrar de que Jesus cura, liberta, salva, restaura, de que Jesus é amigo mais chegado que irmão. E até hoje eu lembro disso. E esse dia em especial, eu lembrei disso. De que o conhecimento da verdade, que é Jesus, nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a tua palavra em João 8:32. Te agradeço pela libertação, te agradeço, ó Deus, pela operação da tua vida no meio do teu povo. E leva-nos, ó Deus, a sermos uma igreja responsável, uma igreja que anuncia o Evangelho daquele que liberta, Jesus, que entra onde ninguém entra, que enfrenta o que ninguém enfrenta por causa de uma vida, por causa de uma alma, ou por causa de uma dúzia delas. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, com as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre.